Eu sou filho único de uma mãe solteira. Não tive meu pai, não tenho nome de pai nos meus documentos de nascimento. Eu sou o famoso filho bastardo. Eu conheci a família do meu pai na morte dele. Eu tenho 6 irmãos. Todos eles são mais velhos do que a minha mãe. Quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado e tinha filhos. Olha que bagunça. E o meu pai entrou em coma, gritando o meu nome. Mas tem um motivo, pergunte qual. 3 meses antes, ele mandou um recado para mim, pediu que eu fosse visitá-lo no hospital. E eu fui visitar aquele velho no hospital. Olha só. Abri a porta do quarto dele e entrei. Ele sentou na cama com o peito aberto daqui até aqui. Um câncer maldito. Ele estava tomando soro. Eu falei, o senhor mandou me chamar? Ele disse, mandei. Eu falei, pois não. Ele falou, eu não consigo cuidar mais da sua mãe. Eu falei para ele, minha mãe tem filho, pode deixar que eu cuido dela. Mais alguma coisa? Ele, não, é só isso. Eu falei, boa sorte. E virei as costas. Era assim. Não tinha amor, não tinha respeito, não tinha nada. Mas aquele velho maldito esperou eu colocar a mão na porta, na maçaneta da porta do quarto para sair, para me falar uma palavra que eu esperei ele falar a vida inteira. E ele nunca me falou. Ele foi falar ali. Eu botei a mão na porta e ele falou assim, filho. Quando ele me chamou de filho, eu travei. Eu já tinha lido que palavras travam. Eu já tinha ouvido falar que palavras modificam, que palavras mexem com as pessoas, mas eu nunca tinha vivido isso. Quando ele falou filho, eu perdi toda a coordenação motora no corpo. Me deu desarranjo intestinal. Eu comecei a chorar sem parar. Eu não consegui virar para ele. E ele insistiu, filho. Quando eu olhei para trás, ele estava chorando. E ele me chamou para perto dele. E eu fui tremendo. Ele ficou em pé. Ele falou, posso te dar um abraço? Velho maldito. Eu não queria ter experimentado aquilo. Eu não sabia que abraço de pai e mãe era tão bom. Eu me engasguei todo. E ele chorando falou no meu ouvido, me perdoa. Eu era um homem sem rumo, era desregrado. Eu tinha vergonha da sua mãe porque ela era uma prostituta. Eu tinha vergonha de você. Me perdoa. Eu estou morrendo. Desculpa. Eu abracei ele bem forte. Eu queria bater nele. Eu queria xingar ele. Mas eu falei, eu perdoo, Senhor. A importância do perdão. Eu só não queria que aquele abraço acabasse. Eu só não queria que aquele momento terminasse. Que pena que eu saí daquele quarto. Eu saí e ele entrou em coma. E o meu irmão que estava lá no quarto disse que ele entrou em coma gritando o meu nome. Ele ficou meses em coma. Até que um dos meus irmãos teve uma ideia. Pergunte qual? Vamos procurar o Marco de novo. Porque se o pai chamou ele, acho que enquanto ele não vier aqui, meu pai não vai embora. Me encontraram. E eu fui lá. Entrei no quarto, estava aquele velho amarrado numa cama. Desse tamanho. E eu lembro dele, um homem alto, bonito, olhos azuis, português. E agora está lá, um pedaço de carne podre. O olho aberto, indo de um lado para o outro, sem enxergar nada. Não falava, não andava. E eu olhei para ele e disse, Deus, o que eu vou fazer aqui? Daqui a pouco eu senti a morte entrar no quarto para levar ele. O ar ficou pesado. Eu fiquei agoniado, disse, Senhor, o que é isso? Eu disse, a morte chegou aí. Eu disse, e agora? Ele vai para o inferno. Eu olhei para a cara dele estava desesperado. Eu chamei o médico chegou e falou, não tem o que fazer, olha, o rosto dele está desfigurado.
O médico disse, ele está indo para algum lugar que ele não quer ir. O médico saiu, eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse, salva ele. Falei, como? Prega para ele. Mas ele está em coma. E o Senhor disse, ele escuta. Eu corri no médico, doutor, ele escuta. O doutor disse, quem está em coma, meu filho, a única coisa que funciona é os ouvidos. Era tudo que eu queria. Voltei lá, sentei com esse velho. Tudo que ele não escutou a vida inteira, ele escutou em 40 minutos. Eu comecei em Gênesis, fui até o Apocalipse, dei 2 voltas para ter certeza que ele tinha ouvido. Falei que ele tinha que tomar vergonha na cara, que ele era um adúltero. Falei que ele tinha que pedir perdão. E depois que eu falei tudo que tinha para falar, ele estava lá com o olho aberto, o olho de um lado para o outro. Eu falei, Senhor, será que funcionou? Falei, Senhor, me dá um sinal, funcionou? Será que ele entendeu? Quando eu olhei para baixo, uma lágrima escorreu aqui. O meu pai chorou. Quando a lágrima escorreu, Jesus disse, já é meu. Já é meu. Eu saí do quarto para chamar o meu irmão. O meu irmão entrou no quarto. Quando ele viu meu pai, eu fiquei no corredor chorando. Ele entrou, olhou o pai, ele voltou correndo. O que você fez com o pai? Eu falei, não fiz nada porque o pai morreu. Eu disse, não, mas eu não matei ele. Ele disse, não é morte. Eu falei, por quê? Vem ver o rosto dele. Meu pai tinha um sorriso. Aquele semblante de morte, de desgraça, de dor, virou um sorriso. Aí Jesus falou, o perdão tem esse poder. Tem gente aqui que está fazendo campanha pelo pai, pelo tio, pela tia, pelo avô, pela avó. Eles não morrem, não é? Perdoa. Jesus, ele está sempre pronto a salvar. Independente da situação em que a pessoa está. O plano de salvação de Jesus, ele está sempre abrangente, vivo, aceso, para acontecer, né, através da nossa vida, no meio da nossa família. Eu não sei por quem você tem orado, por quem você tem buscado, mas o nosso Deus, ele é poderoso para fazer com que essa pessoa se renda aos pés dele. O ladrão da cruz, no seu último instante, ele foi salvo. Então não desista, não se canse, não se deixe esmurecer, porque Deus, ele pode realizar uma obra de salvação até no último instante da vida. Se esse vídeo falou do teu coração, deixa o like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.